Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar sobre dilatação volumétrica dos sólidos. Gente, o que é uma dilatação volumétrica? Quando a gente fala dilatação, a gente sempre está falando de que um corpo ele está aumentando as suas dimensões. Por que um corpo vai aumentar as suas dimensões? Lembra que nós temos uma agitação de moléculas que compõem o corpo, então toda molécula está num certo movimento, a não ser que estivesse no zero absoluto. No zero absoluto ela estaria parada. Para facilitar o nosso entendimento, nós vamos considerar essa molécula vibrando em uma única direção. Então, se ela está vibrando nessa direção, essa molécula vai vibrar, vai bater na outra, conforme aumenta a vibração, aumenta a energia cinética da molécula e constantemente aumentam as colisões. Aumentando as colisões faz com que cada molécula ocupe um espaço maior. E assim ela vai aumentar a sua dimensão. Quando nós falamos de sólido, nós temos três dimensões. Por quê? Porque a molécula não está vibrando somente em uma direção. Ela está vibrando para esquerda e para direita, para cima e para baixo, para frente e para trás. Tudo simultaneamente. O que caracteriza um aumento volumétrico? O aumento volumétrico sempre ocorre nos corpos quando eles aumentam a sua temperatura ou diminuem. Então diminui volume, aumenta a temperatura, aumenta volume, é diretamente proporcional. Então você vai pensar comigo o seguinte, se aumenta essa agitação, vamos pensar no aumento para facilitar. Aumenta a agitação, aumenta também as dimensões do corpo. Sempre ocorre aumento de volume, porém em alguns casos ele é mais perceptível somente em uma dimensão, que é o caso dos fios do poste, que é a dilatação linear. No caso de uma superfície, uma cerâmica, é dilatação superficial, área. E agora nós temos o volume, aumento de volume, quando nós consideramos as três dimensões. Então se você pegar um cubo, ele tem as três dimensões iguais, e você querer calcular a variação volumétrica desse cubo, você vai perceber que vai depender de qual volume inicial ele possuía, de que material ele é feito e qual a variação de temperatura sofrida. Então eu posso dizer o seguinte, que a variação volumétrica do corpo é volume final menos volume inicial. Primeira situação. Depois, eu digo que variação volumétrica vai depender diretamente do volume inicial, vai depender de que material ele é feito, que nós vamos chamar de gama, ok? E também da variação de temperatura. Percebam, se aumentar a temperatura, aumenta a variação. Ou seja, se aqui ficar positivo, aqui fica positivo. Se ficou positivo, ele expandiu. Então você já pode perceber o seguinte, olha a conclusão que você tira daqui. Se ΔT for maior que zero, logo, ΔV maior que zero, expansão. Se ΔT for menor que zero, ele resfriou, por isso eu já fiz até de azul. Portanto, ΔV menor que zero e houve uma contração. Ou seja, ele diminuiu o volume, certo? Então dá para você pensar assim também. E também nós temos que, se juntarmos essas duas equações, nós vamos ter que volume final menos volume inicial é igual a volume inicial vezes gama vezes ΔT. Professor, você não falou do gama, já chegamos até lá. Volume final é igual a volume inicial mais volume inicial vezes gama vezes ΔT. Ou seja, volume final é igual a volume inicial que multiplica 1 mais gama ΔT. Certo? E aqui você tem uma outra equação para encontrar diretamente o volume final, se assim você preferir. Professor, eu posso calcular a variação do volume e depois substituir nessa? Pode, porque nós juntamos as duas para chegar nessa. Tá, professor, e o que é o gama? Gama, ele é o coeficiente de dilatação volumétrica.
Então ele é um coeficiente de dilatação volumétrica. Ele corresponde a 3 alfa. Por quê? Lembram que nós temos em uma direção um coeficiente de dilatação linear. Em uma direção, em uma dimensão. Se nós temos duas, nós temos 2 alfa porque nós temos 2 dimensões. Se nós temos 3 dimensões, nós temos 3 alfa, que corresponde a 3 dimensões. Certo, gente? Então fica aí essa relação de que gama é 3 alfa. Então, se o enunciado do problema te passa que o coeficiente de dilatação linear é dado e você quer calcular a variação volumétrica, lembra de multiplicar por 3 o linear para assim encontrar o coeficiente de dilatação volumétrico. Uma coisa que vocês podem lembrar também desse assunto é quando você tem uma relação entre esses coeficientes. Então, vamos pensar agora na relação entre os coeficientes linear, superficial e volumétrico. Um macetezinho que você pode fazer é esse aqui, ó. Alfa, beta e gama. 1, 2 e 3. Lembra disso que você pode relacionar. Ó. Se você pegar alfa sobre 1 igual a beta sobre 2, multiplicou cruzado. Beta é igual a 2 alfa. Se você pegar alfa e comparar alfa sobre 1 igual a gama sobre 3, você percebe que gama é igual a 3 alfa. E assim você não esquece mais alfa, beta, gama, 1, 2 e 3 nos denominadores. Se você quiser comparar beta com gama direto, beta sobre 2 igual a gama sobre 3. Ou seja, 2 gama é igual a 3 beta. Pronto, você pode dizer isso. Ou ainda que gama é igual a 1,5 beta ou 3 meios de beta e assim sucessivamente. Ok? Então, espero ter ajudado. Fiquem bem e até a próxima.